A Pró-Reitoria de Extensão da Unesp realiza nos dias 2 e 3 de outubro, no campus da Barra Funda, em São Paulo, o segundo encontro de cultura da Unesp. Neste evento, realizado no Instituto de Artes e no Instituto de Física Teórica, serão abordados diferentes temas, incluindo letramento científico, transversalidade entre ciência, arte e cultura e também novas formas de interação entre universidade e sociedade. A professora Cleópatra, pró-reitora de Extensão da Unesp e organizadora deste evento, comentou a importância de ações culturais e sua transversalidade entre ensino, pesquisa e extensão. O segundo encontro de cultura, ele tem como objetivo aprofundar a nossa reflexão nesse tema, né? E com duas vertentes, digamos assim. A cultura vinculada à extensão universitária, então a arte e a cultura como uma forma de diálogo com a sociedade e uma forma, então, de transformação social, e também a cultura na transversalidade do trabalho acadêmico. Então, a cultura no ensino, a cultura na pesquisa e na cultura na extensão universitária que nós fazemos, né, no nosso trabalho diário. Por quê? Porque a cultura e a arte, né, ela leva à reflexão e ela é muito importante para a gente entender toda essa complexidade do mundo contemporâneo. O diretor do SESC de São Paulo, professor Danilo Santos de Miranda, e Alexandra Osório de Almeida, da revista Pesquisa FAPESP, foram alguns dos palestrantes do evento. Mas a universidade tem um compromisso de interesse público, universidade pública, portanto, tem essa meta de colaborar com a melhoria, o crescimento, a valorização da sociedade como tal. Nesse sentido, portanto, tem um papel vital, não apenas na busca do conhecimento, na formação, que é indispensável, mas também na criação de um clima favorável de não apenas entendimento da nossa realidade, que eu acho que a universidade oferece isso de uma forma muito intensa, em todos os sentidos, destituída de qualquer tipo de tendência ideológica para cá ou para lá, embora tudo isso faça parte da vida também, mas é importante esse entendimento da realidade e a busca de saídas. E a saída certamente tem a ver com a educação, tem a ver com a melhoria da formação, tem a ver com o conhecimento mais amplo ainda. E nós do SESC procuramos de alguma forma facilitar esse conhecimento, esse envolvimento, fazendo um esforço grande, não apenas de criar o encantador, o belo que a cultura oferece muitas vezes, mas de provocar, de debater, de aprofundar temas, de alguma forma desafiar questões de maneira bastante séria e às vezes até propor, não uma transgressão no sentido comportamental, ou pessoal ou político, mas a transgressão no sentido estético, muitas vezes como parte de um processo de entendimento melhor da realidade. Sem a diversidade não há cultura. E eu desconfio que também que sem a diversidade não há nem a universidade também. Então a diversidade é essencial. São conceitos tão bem entendidos hoje na nossa sociedade que é a única forma que nós temos de superar os desafios da desigualdade, do obscurantismo, do desentendimento, da falta de visão da realidade nossa e, sobretudo, a superação daqueles problemas gravíssimos, seja no plano educacional, no plano cultural, no plano social que nós temos. Alexandra, nem sempre o diálogo entre pesquisadores e jornalistas é fácil, mas a revista Pesquisa FAPESP vem desenvolvendo essa interlocução de uma forma muito positiva. Como a gente poderia melhorar esse diálogo de forma que os textos científicos sejam transmitidos para diferentes parcelas da comunidade de uma forma mais simples, que seja ao mesmo tempo atrativa, mas sem perder o rigor científico? Olha, isso é uma coisa que já me perguntaram várias vezes, né? As pessoas tendem a dizer que a pesquisa,
os pesquisadores, eles não ajudam os jornalistas, e os jornalistas não ajudam os pesquisadores. Eu não acho que seja verdade. Assim, como você disse, acho que na pesquisa FAPESP a gente tem a experiência de que os pesquisadores eles são muito abertos e muito dedicados a tentar fazer com que o público entenda, né, conceder entrevistas que expliquem o seu fazer científico, os seus resultados, de forma que isso possa ser traduzido, entre aspas, por um jornalista para se tornar um texto que tem uma circulação mais ampla do que um paper, né, um artigo científico. E eu acho que os ritmos, né, as prioridades e as percepções de um jornalista e de um cientista, elas são muito diferentes. E para que essa ligação funcione, um tem que tentar entender o outro. Então, o jornalista ele tem que entender o cientista, o tempo da ciência, ele tem que entender o que é importante, os conceitos que estão por trás. E o cientista tem que entender que o jornalista às vezes tem pressa, porque ele tem que terminar uma matéria rapidamente, ele tem que simplificar. Então, às vezes, o rigor, ele tem que... Você nunca abre mão do rigor, mas você tem que tentar usar ferramentas. A mais óbvia é uma analogia ou uma metáfora, enfim. Você tem jeitos de tentar tornar aquele conteúdo igualmente correto, mas compreensível para o seu público, senão aquela função deixa de existir, né? A razão pela qual você você está tentando, né, transmitir, você falha se você não consegue que quem está recebendo essa informação entenda do que se trata. Numa das últimas edições da revista Pesquisa FAPESP, foi publicado o resultado de uma pesquisa de um professor da UEL, mostrando que grande parte dos portais acadêmicos são voltados especificamente para a própria academia. Como nós, professores e pesquisadores, podemos mudar isso para que esses portais sejam voltados também para a sociedade externa? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que tem uma questão de um equilíbrio entre aquilo que a universidade acha que ela deve transmitir à sociedade e aquilo que a sociedade gostaria de receber. Então, é claro que tem comunicados que são importantes, que devem ser feitos, e os portais de divulgação, eles existem para isso. Mas ele não pode ser exclusivamente voltado para isso. Então, e tem questões, às vezes, o jeito como isso é colocado, às vezes ele pode também não ser tão atraente, né? Então... Também participaram do Encontro de Cultura da Unesp o professor Carlos Vogt, da Unicamp, o ministro da Educação em 2015, professor Renato Janine Ribeiro, e os professores Marcelo Yamashita e Maria Antônia de Azevedo, docentes da Unesp. No meu breve período como ministro, 6 meses, foi um período em que eu entrei quando o impeachment da presidente Dilma era uma possibilidade e saí quando ele era quase uma certeza. Tanto por conta disso é que a presidente decidiu fazer uma mudança no Ministério para dar mais participação a partidos que talvez impedissem o impeachment, porque não teve isso. Mas nesse período, uma das questões que surgiram foi a ideia de fundir o Ministério da Cultura com o da Educação, retomando uma coisa da antiga, tanto que se chama MEC, porque era o Ministério da Educação e Cultura. Alguém conhece mais algum filme brasileiro, sucesso, bom, que a gente tenha vontade de ver sobre escravidão? O que eu quero dizer esse é um assunto muito pouco tratado. Eu peguei 2 obras-primas, mas tem muito mais filme americano sobre escravidão do que filme brasileiro. A professora Maria Antônia ressaltou o papel da Unesp e como a arte, ciência e cultura podem estar interligadas. O papel da Unesp é, com certeza, desencadear o processo de pensar. E desencadear o processo de pensar, desencadeia o processo de fazer ciência. Mas essa ciência ela tem que ser interpretada, ela tem que ter várias vozes. E ela pode ser vários olhares. E a arte e a cultura são fundamentais para isso. Então, arte, ciência e cultura fazem parte daquilo que a gente se propõe enquanto universidade. Nós, professores universitários, temos que dar conta do ensino, pesquisa e extensão. Mas muitas vezes os projetos que a gente faz, projetos de extensão, projetos de pesquisa, ou mesmo projetos de ensino, estão totalmente desvinculados dos nossos projetos formativos. E às vezes a arte, a ciência e a cultura, ela acaba entrando muito numa perspectiva paralela. E isso não faz sentido. Se a universidade é um lugar que a gente produz arte, ciência e cultura, e se o professor universitário precisa fazer ensino, pesquisa e extensão, a gente tem que entender que isso tem que nos levar a uma transversalidade de conhecer, de fazer arte e fazer cultura. É isso. Obrigada.